Neste programa nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o caso da paciente Maria Helena. Nós sempre trazemos casos, inovamos, né? Sempre. E o caso da Maria Helena é muito interessante. Por quê? Porque ela tinha uma deficiência grande de perfil facial. Até conversando com as filhas dela, né, que estiveram acompanhando ela, até no primeiro contato, só de olhar para ela eu já percebi que ela tinha essa deficiência, ela é uma paciente classe 3. O que é uma paciente classe 3? Uma paciente classe 3 é uma paciente que apresenta essa conformação aqui, ó. Queria que você mostrasse bem aqui para mim, Tael, a parte da mandíbula. Essa paciente ela tem a parte da mandíbula mais para frente e a parte da maxila, que é essa parte superior, mais para dentro. Então pode mostrar aqui, ó, tá vendo a mandíbula dela de perfil e a parte superior dela. Acontece aqui que essa mandíbula ela fica bem para frente. E aí você tem uma face bem mais envelhecida, essa parte do nariz também, ela desce um pouquinho e a gente tem uma atrofia dessa parte maxilar superior. Só que ela, além dela ter todos esses problemas que ela teve de perda óssea, né, de perda de dentes, enfim, de uma série de coisas, ela já tinha esse defeito ósseo de base estrutural. E aí até nos primeiros dias, uma das filhas até no estúdio com a gente aqui, eu comentei, enxerguei já isso logo no primeiro momento, até antes de fazer as tomografias computadorizadas, no caso as panorâmicas, para que a gente fizesse a correção desse trabalho todo. E a partir disso ela tinha uma deficiência na mordida dela também, então ela não conseguia mastigar. Por quê? Porque os dentes não encaixavam. A parte inferior vinha muito para frente, a parte superior muito para trás, e ela não tinha esse engate ou esse encaixe, a oclusão, a denominada oclusão correta, no caso da paciente Maria Helena. Então, eu gostaria que mostrasse ela de frente, vocês podem ver essa atrofia que tinha, essa parte aqui do lábio, perfil do lábio, nariz, todos esses detalhes, a parte da mandíbula dela também, e depois nós vamos mostrar os quadros com os dentes. Eu peço desculpa para algumas pessoas, né? Em alguns pequenos momentos do programa nós vamos demonstrar mesmo os casos para mostrar a veracidade das coisas, né? E eu tenho recebido muitos e-mails e muitas pessoas me perguntam e me procuram na clínica porque realmente tem muito interesse em saber realmente como funciona, e os casos aqui são casos que estão sendo realizados aí praticamente semanalmente na minha clínica, né? Ou em São Paulo ou aqui em São João da Boa Vista. Nesse caso, o caso da Maria Helena, nós temos então toda essa parte da mandíbula dela, inferior. Olha como estava a condição desses dentes dela. Queria que mostrasse aqui, demonstrasse bem aqui na TV, Tael. E gostaria que você mostrasse a imagem de perfil dela. A partir desse momento, nós analisamos o caso, né? Eu, inclusive, a princípio sempre solicito todos os exames de sangue para saber como é que está o quadro geral desse paciente, como está se processando. E aí, a partir disso, nós vamos fazer outros exames, que seriam os exames panorâmicos e tomográficos. Quero frisar aqui que o exame panorâmico é um exame bidimensional. Mostra uma panorâmica aqui, Tael. Ele é um exame apenas para a gente fazer um diagnóstico inicial, porém, para a realização de um tratamento mais correto, com mais qualidade, o ideal é utilizar-se da tomografia computadorizada. E no caso, essa minha tomografia é Cone Beam, que é uma tomografia específica para essa área crâniofacial, a área da maxila e de mandíbula, e que tem uma proporção de 1:1. Essa é a grande importância. Inclusive, nesse caso, a gente fez todo o diagnóstico de toda essa parte óssea, superior e inferior, toda a parte de lábio, a parte facial, a parte estética também foi toda trabalhada. E a partir dessas imagens, pode mostrar as imagens aqui da tomografia computadorizada, eu tenho que ver mais ou menos como que está toda essa parte óssea dela, a parte maxilar superior. Nós temos, inclusive, implantes zigomáticos, às vezes necessitam ser instalados. Inclusive, tá, essa semana aqui ligaram várias pessoas lá do implante zigomático novamente ali para a teca do implante zigomático, solicitando a nossa realização de alguns trabalhos. Então, neste caso dela, é muito importante a gente saber qual que é o limite ósseo. Eu estou escrevendo agora, inclusive, um trabalho sobre isso, assim, é um grande desafio ao cirurgião bucomaxilofacial, implantodontista, ou o colega que trabalha muito bem nessa área de tecido ósseo, vencer esses casos onde você tem uma severa atrofia. O que é uma atrofia? Atrofia é a perda, quando você perdeu o osso. Porque toda vez que você extrai um dente ou remove qualquer estrutura, você já perde o osso. E no caso da Maria Helena, o que é muito interessante nela? É que ela tinha também essa deficiência de estruturas ósseas, ou seja, a oclusão dela não mordia. A gente fez toda essa correção facial que eu queria mostrar aqui para vocês nessa etapa. E nós vamos mostrar, inclusive, o depoimento dela. E nós vamos mostrar também as imagens finais delas. Ela está aqui hoje, inclusive está acompanhando aqui no estúdio. E daqui a pouquinho ela vai estar com a gente e conversar um pouquinho com a gente sobre todo o trabalho dela. A partir desse momento,
que eu conversei no caso com a paciente, expliquei inicialmente de uma maneira até bem rápida, né, inicialmente, e depois as outras filhas dela estiveram comigo na clínica, aí eu expliquei com mais calma, tudo. Eu sempre gosto de fazer um trabalho assim, o meu trabalho ele é sempre pautado, antes até de assumir o caso da paciente, eu gosto sempre de analisar todos os exames, fazer todo esse protocolo que eu tenho, porque esse protocolo é que vai determinar o sucesso final do caso. A partir disso, nós então iniciamos e eu comentei com ela de nós instaurarmos, né, ou realizarmos a terapia com o Botox. O Botox hoje é uma técnica fantástica. Nós temos o Botox sendo aplicado em várias funções no organismo ou por várias especialidades. Nós temos o dermatologista que aplica por estética, o cirurgião plástico também, muitas vezes. Nós temos até um Botox sendo aplicado para pacientes que têm sudorese excessiva, ou seja, o paciente que sua demais e você utiliza Botox, incontinência urinária. Então tem outras aplicações também em outras especialidades do Botox. Porém, na minha área, o mais interessante é para articulação temporomandibular, que é essa articulação aqui. Quando a gente abre a boca, pode mostrar que a articulação, nós temos os dois côndilos, nós temos como se fosse um coxinha amortecedor, onde esse côndilo se desliza através na abertura e fechamento da boca. Na verdade, o osso móvel que nós temos no complexo crânio-facial, no caso que envolve a mastigação, é a mandíbula, porque a maxila é um osso fixo que está fixo à base do crânio. Então nós temos todo esse trabalho que vai ser feito aqui dessa articulação e toda essa musculatura, que é a musculatura da mímica, ela é interligada e nós aplicamos exatamente dentro da musculatura nos pontos corretos, principalmente musculatura do masseter, musculatura temporal. Essa musculatura toda tem os pontos corretos de aplicação para articulação temporomandibular ou para toda essa mastigação. Em todos os meus casos hoje, eu realizo antes, 12 dias antes, 2 semanas aproximadamente antes, a aplicação do Botox para que essa musculatura fique mais relaxada. Uma coisa muito comum é falar, nossa doutor, mas eu vou ficar toda esticada, eu vou ter uma série de coisas, eu vejo pessoas que às vezes fazem um excesso da utilização. Realmente, nos Estados Unidos, às vezes existe um pouco de excesso, tanto que eu fiz o meu treinamento em Nova York e lá eu já tinha aplicado 2 seringas na paciente, que para nós aqui no Brasil já é bastante, e ela queria mais. E eu que disse para ela, não, vamos aguardar o resultado e qualquer coisa a gente faz posteriormente um pouquinho mais. Porém, existe a mão do cirurgião, existe uma análise correta em uma posição. Neste caso, nós não fazemos o Botox tanto por estética, nós fazemos ele para você aplicar nesses pontos musculares, fazer com que essa musculatura, dá a oportunidade de que essa musculatura fique mais tranquila, mais relaxada e a cirurgia, no caso, transcorra de uma maneira muito melhor. Inclusive, nós vamos detalhar agora que o caso da Maria Helena foi feito com carga imediata. O que é carga imediata? Todo mundo me pergunta. O que é uma ativação imediata? O que é uma carga imediata? Isso também é um trabalho que é feito em todos os congressos. Na verdade, nós temos um implante, que é uma peça como essa aqui. Pode mostrar até um detalhe de algum implante aqui, Tael? A gente colocando da própria Maria Helena. Nós temos imagens dos implantes dela. Esses implantes vão ser instalados nessa posição e aí nós podemos fazer ou uma fase de espera, fechar, esperar esse paciente integrar esse implante, ou nós já podemos colocar os componentes protéticos, já colocar o dente e já devolver isso tudo para o paciente em 48 horas, 72 horas, que é o grande sonho e é o que aconteceu, que a gente devolveu, inclusive para a Maria Helena. Fora isso, nós trabalhamos toda a parte óssea dela para poder deixar essa mandíbula e essa maxila numa posição mais correta. O Botox entra onde nisso? A proteína botulínica, ela age diminuindo então essa força muscular, principalmente para pacientes que têm bruxismo noturno. O Botox, inclusive, é aplicado até para crianças que têm esse tipo de desgaste, esse tipo de coisa, esse tipo de apertamento dos dentes e de atrição ou bruxismo noturno. É uma das indicações. Neste caso, essa musculatura fica um pouco mais relaxada. É claro que ela vai ter um efeito estético também, porque o Botox ele é um produto que age em estética também. Porém, o efeito estético, no meu caso, ele é secundário. O efeito principal é a gente ter todo esse cuidado com a musculatura da paciente. Ele age também em dores de cabeça. Pacientes que têm dores de cabeça também têm isso, essas dores de cabeça, quando é nesta indicação, melhora essas dores de cabeça, inclusive com relação à ATM. E esse tipo de aplicação, podemos até mostrar aqui algumas aplicações, os pontos dela, como estava toda a musculatura dela. E a gente tem condição realmente de com esse tipo de trabalho devolver essa saúde até para essa musculatura e você não ter mais, por exemplo, no caso da carga imediata, eu coloco os implantes, coloco a prótese e você tem
no caso, um índice de sucesso maior na carga imediata. Não quer dizer que você, sem utilizar, vai perder. Porém, com o Botox, você tem um sistema de proteção muito maior. Então você tem estética, você vai ter toda essa parte da musculatura devolvida e, com certeza, o sucesso na carga imediata, no immediate loading. O que seria o immediate loading? Seria você colocar, então, os implantes e os dentes também e a prótese, tudo em um conjunto de uma mesma maneira. E é claro que aí a paciente vai ter todo um sucesso. Hoje, inclusive, a Marilena está aqui, a gente vai conversar com ela daqui a pouquinho e ela vai explicar um pouquinho como foi o tratamento dela, como é que ela está. Nós vamos mostrar imagens dela agora. Então as pessoas realmente têm devoluto ou devolvido toda essa estética, toda essa forma de mastigação, de deglutição e uma série de benefícios, inclusive com relação à autoestima.